Terapia e terapêutico é a mesma coisa? Você faz terapia? Você tem atividades terapêuticas ao longo do seu dia? Qual é a diferença entre terapia e terapêutico? Olá, eu sou Ludmila Battistini e estou aqui para essa reflexão de hoje através de uma conversa que eu tive com uma paciente minha. Ela tem um ateliê de mosaico e aí ela fala que é muito frequente ela escutar expressão como tô na minha terapia, tô indo para minha terapia, isso para mim é a minha terapia. E daí ela virou para mim e falou assim: Lud, isso não é terapia, né? Mas é bem terapêutico. E é verdade. Já parou para pensar que essas expressões estão no nosso dia a dia? Eu tô indo treinar, tô indo para minha terapia. Eu vou para minha terapia em grupo com os meus amigos. Tô indo lá para minha igreja, tô indo para o centro. É meu momento de terapia. Gente, nada disso é terapia. Tudo isso é terapêutico. Aliás, o que é terapêutico é de extrema importância para a nossa rotina. Você plantar as suas plantinhas, mexer nas suas plantas, você ir para a sua meditação, você fazer a sua yoga, você realmente ir lá treinar, fazer a sua corrida, ir para o seu vôlei, pilates, fazer a sua massagem, sua drenagem, ir lá fazer suas unhas, fazer o seu pé, tudo isso é muito terapêutico. Fora conversa com os amigos, né? Aquele vinhozinho na sexta-feira à noite, aquela cervejinha no bar, muito terapêutico, muito terapêutico. E vocês sabem de uma coisa? É muito significativo para a terapia entender que essa ideia do terapêutico hoje está vinculada à terapia. Porque por muito tempo a terapia foi estigmatizada. Terapia era coisa de louco. Você faz terapia? Isso é problemático demais. Nossa, não sei não, aquela criança em terapia é uma criança problemática. Isso é coisa de gente doida, isso é coisa de quem não bate bem da cabeça, né? Terapia estava muito vinculada a tudo isso. E hoje entender que a terapia tem essa ideia do bem-estar, né, que os momentos terapêuticos proporcionam, de um momento nosso, né, de fazer ali o seu mosaico, o seu artesanato, né, o seu desenho, a sua pintura. Então aquele momento de introspecção, né, um momento de silêncio, um momento da criatividade. Você ir lá e correr, né, e ter aquela sensação de alívio, de que você está extravasando. Essas ideias vinculadas à terapia, nossa, é sensacional. Porque realmente isso é um significado que a terapia traz. Mas vocês sabem o que é curioso? Nada disso do que é terapêutico é terapia. A terapia não é igual quando você está com os seus amigos. O psicólogo não vai te dar opinião. O psicólogo não vai dar palpite na sua vida. O psicólogo não vai resolver o seu problema. A terapia não é aquele lugar aonde você vai só despejar, desabafar. Não. O que é a terapia então, hein, Lud? O que é a terapia? Primeiro de tudo que a terapia é um processo de autoconhecimento. A terapia não é um tratamento, porque você não está doente. A terapia não tem tempo, tirando algumas abordagens, por exemplo, como da terapia breve, que você fica lá especificamente para um assunto. Mas a terapia ela é um processo de autoconhecimento. Ela não tem um tempo. O psicólogo não vai te cobrar nada, ele não vai te dar nota, ele não vai cobrar lição de casa. O psicólogo não vai te julgar, não vai dizer se você está certo ou está errado. Então, a terapia, como eu disse para você lá no vídeo passado, se você não viu, vou deixar aqui para você ver, né? Assiste lá, entra lá no canal. E como eu disse, a terapia é um espelho, né? Às vezes a gente está se olhando no espelho, mas não vê muita coisa. A terapia te mostra isso. É a terapia que mostra, mas ela não cria nada para você, ela não te dá opinião. Não é o psicólogo que dá opinião, ele reflete o que você não está vendo. É como se você virasse para mim e falasse assim: nossa, Lud, você sabe, eu estou fazendo uma trilha e eu carrego tudo, estou completamente certo com tudo que eu estou carregando aqui na minha mochila, e eu vou com disposição, e eu isso e aquilo, mas eu sempre me machuco na trilha. Eu sempre venho com um monte de bolha no meu pé, sabe? Eu sempre sou o último a chegar, eu não acompanho ninguém. E eu não sei por que isso acontece. Porque olha só, olha aqui minha mochila.
A terapia, ela vai fazer ele ver um todo. Uma das abordagens de algumas terapias, né, figura e fundo, às vezes a pessoa está olhando um lado só, mas o psicólogo vai mostrar o todo. Aí o psicólogo pode virar e falar assim, mas você já olhou os seus pés? O que você está usando para fazer sua trilha? E daí ele olha para o pé e ele fala, nossa, eu tô de chinelo, né? Tô de chinelo. E daí a terapia é um passo para você mostrar, para você ver, né? De repente você está usando o sapato errado para fazer a tua trilha. Se você olhar lá na sua sapateira e pegar um tênis, você vai ver que você não fica mais com as bolhas, você vai ver que você acompanha, você vai ver. E a terapia é um pouco disso, sabe? De fazer você ver o que você não consegue ver. Terapia te ajuda a enxergar. A terapia é um processo de autoconhecimento. Você vai entender os teus padrões. Você vai entender o funcionamento dos teus padrões, a transferência dos teus padrões. Sabe? Vocês sabem que a gente sai da infância, né? Aliás, a infância ela é o período mais curto da nossa vida. Hoje em dia, 10 anos já não é mais criança, né? 10 anos já está na fase da pré-adolescência. Mas a criança não sai da gente. E a gente não percebe isso. A gente vai perceber isso lá na terapia. Quando a gente vai olhando os nossos padrões, quando a gente vai olhando as nossas repetições, quando a gente vai dando conta da nossa comunicação com o mundo, com o nosso mundo, comunicação com as pessoas, o lugar que eu dou para os outros, se é que eu enxergo os outros, de que lugar que eu falo, como é que eu me expresso, quais são minhas travas. É a terapia quem mostra isso. E ela dá o sentido da autorresponsabilidade. Eu adoro falar sobre isso, porque é autorresponsabilidade. A partir do momento que você enxerga, você consegue escolher. E aí isso é a maturidade. Isso é sair da infância. Isso é se tornar um adulto funcional. Isso é realmente você perceber que você cresceu. Ah, então peraí. Então eu não vou mais poder culpar minha mãe? Eu não vou poder jogar na conta do meu pai tudo aquilo lá? Não vai. Não vai. Você vai reconhecer, você vai entender, você vai perceber o que aconteceu ao longo da tua história. Mas a partir do momento que você se autorresponsabiliza, você entende que e agora? Você faz o quê com tudo isso? Que agora é com você. Ainda, até porque se você só culpasse a tua mãe, era menos pior, né? Porque o problema é que você não percebe que nesse padrão de culpar alguém, você culpa a tua professora, aí você culpa os teus colegas, aí você culpa teu casamento, você culpa a tua mulher, você culpa teu marido, você culpa o carro na tua frente, você culpa a economia, você culpa o governo, você culpa Deus, você culpa o tempo, você culpa. Que alguém tem culpa. E aí você tem que perceber que não. Muitas vezes, diante do que aconteceu com você, o que você faz com isso? Eu vou culpar lá, né? Eu vou ter medo de tudo, então alguém sempre vai fazer alguma coisa por mim. Daí eu não percebo que eu levo isso. Alguém tem que resolver minhas coisas. Terapia tem que resolver minhas coisas. Terapia não resolveu. Médico não resolveu. Cartomante não resolveu. Ninguém resolve. Então a gente não percebe essas coisas ao longo do nosso dia a dia e a terapia dá essa noção. Percebam a diferença? Lá no grupo, com os amigos, isso não é tratado ali. Não é. Então isso não é terapia. Terapia é isso daqui, né? A gente quando tá lá fazendo as unhas e tá lá reclamando com a manicure, você não tá fazendo terapia, você tá desabafando. Você não vai enxergar isso que só a terapia vai te ajudar a enxergar. Enxergar e entender o que você faz com isso. O legal, né, de pensar no que é terapêutico é porque a sensação ela é muito boa, né? Só que é só na terapia que a gente acaba lidando com as emoções que a gente segura ali. A frustração, a decepção. É muito difícil lidar com as faltas, né? Perceber as faltas. A criança, ela quer a felicidade plena.
O adulto sabe que não vai ter essa felicidade plena, 100%, o tempo inteiro, todos os dias. O adulto precisa aprender a lidar com a frustração, com as dificuldades, com o, nossa, eu tento, e meu Deus, como é difícil. É frustrante muitas vezes, né? Querer as coisas e não ter, né? Querer encontrar alguém e não conseguir, é tudo muito frustrante, ninguém está dizendo que não. Só que a gente aprende a lidar com as faltas. A gente aprende a entender o que a gente faz com isso, a gente aprende a viver e busca, né, a felicidade mesmo com as faltas, com as falhas, com as frustrações, com as decepções. Isso faz parte. E a gente começa a perceber isso. E aí a gente vive melhor. Ah, mas a terapia traz dor, né? Mas aí eu te pergunto, quando você está fazendo lá o seu treinamento, você muda seu exercício físico de musculação, você não morre de dor? Você para de fazer? Nada, você tem até orgulho da tua dor. Ai, nossa, trabalhei muito minha perna, né? Quando você vai fazer um procedimento estético, você sai roxa, você para de fazer? Sabe por que não? Porque o sofrimento é inerente, ele faz parte, a gente nem olha para o sofrimento, ele está lá para isso mesmo. Porque depois é uma descoberta, depois é aquela sensação, né, de bem-estar, de equilíbrio, de alívio, de crescimento. Lud, então peraí, então tem que fazer terapia ou tem que ter as coisas terapêuticas? Escuta, você escolhe entre comer ou dormir? Se você come, então não preciso dormir, né? Se eu durmo, não preciso comer. Não, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa é independente da outra, uma coisa não anula a outra. Aliás, você deveria fazer os dois. Você já percebeu que nas duas coisas aqui que eu tô falando, a terapia e os momentos terapêuticos, traz vida, né? Porque traz emoção. A gente entra em contato na vida que a gente tem hoje de trabalho, demanda com casa, demanda com filho, demanda com a vida, a gente se esquece. Os momentos terapêuticos, isso de ir lá na aula, né? Na aula de artesanato, na aula do mosaico, na corrida, no vôlei, isso tudo é pra mim, para eu me sentir viva, para eu fazer as coisas que eu gosto, para eu ter prazer, para eu ter satisfação. Terapia é a mesma coisa. Porque quando a gente não faz essas coisas lembrando que a gente é alguém, será que a gente está vivendo ou está sobrevivendo, hein? Porque às vezes é aquela sensação mecânica, né? Tô fazendo, tô dando conta, tô cumprindo, Mas cadê a emoção, né? A emoção, ela só é compreendida quando a gente está se permitindo fazer essas coisas todas que eu falei aqui. Então não tem escolha. Você precisa fazer tudo isso. Se permita. Eu falei tudo isso para você ter uma noção agora mais clara, né? De quando a gente vai ouvir assim, tô indo para minha terapia, né? Vou lá jogar meu beat, tô indo para minha terapia. Você vai fazer igual a minha paciente. Vai falar, isso não é terapia não, isso é terapêutico, mas isso não é terapia. Você vai saber diferenciar. E aí você vai poder escolher também seus momentos terapêuticos, a sua terapia, tudo isso para você viver melhor. Então era isso que eu queria falar para você. E eu sei que você está aí vendo o vídeo até o fim, fazendo muitas vezes como eu faço, e ainda não se inscreveu, né? Não se inscreveu, não deu ali o seu like, não apertou lá a notificação, né? O sininho lá da notificação. Faz isso agora então. Me acha lá no Instagram, vou deixar o link aqui. O link tá aqui na descrição para você me encontrar e a gente poder conversar, tá bom? Então, te encontro no nosso próximo vídeo. E faça terapia, né? Tá bom? Tchau, até a próxima!